Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Evangelho na Real. E hoje o reverendo Pedro Lino irá tratar de um tema super importante: o plano de Deus dentro da ilegalidade, com base em uma pergunta da Marta, da cidade de Everett, Massachusetts, que diz assim: Pastor, muitos imigrantes saem de seus países e migram para outros permanecendo ilegal, burlando assim as leis do país. A Bíblia nos ensina a sermos submissos às autoridades e também nos ensina que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Sabendo que Deus tem propósito para cada um dos seus, como entender o plano de Deus dentro de uma ilegalidade? É com você, pastor Pedro Lino. Olá, Márcio, tudo bem? Como está? Como está o nosso ouvinte? Uma alegria ver você, Márcio, aqui, conversar com você. E uma alegria também estar conversando através desse podcast com os nossos ouvintes. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, aonde você estiver agora, no carro, na sua casa, na praça, aonde você estiver, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Queremos agradecer a pergunta da Marta Souza, aí da cidade de Everett. Uma pergunta teologicamente difícil, né? Como também é uma pergunta que as igrejas têm debatido muito sobre esse tema. Inclusive, houve na igreja do Brasil, em algum período, que esses irmãos não aceitavam o dízimo ou o dinheiro ou as ofertas de igrejas aqui americanas que tivessem membros indocumentados, né, ou membros ilegais. É importante salientar que existe uma diferença técnica, né, hoje nas igrejas, em primeiro lugar, entre um membro que é ilegal, que é aquele membro que veio pelo México, que não tem nenhum documento de entrada, não teve nenhum visto de entrada e simplesmente veio pelo México. Esses são mais conhecidos como imigrantes ilegais. E aquele que veio com visto de turista e ficou depois do seu visto, entrou de forma legal no país, esses são chamados de imigrantes indocumentados. Então nós temos essa diferença aí, que é o pessoal entender. Os dois não estão legais no país, não estão legalizados no país, mas aquele que entrou sem um visto, ele é mais considerado ilegal do que aquele que entrou com visto, mas ficou além do seu visto e permaneceu no seu visto por muito tempo. Então é importante a gente salientar essas duas realidades. E a pergunta ela é difícil, não é uma pergunta fácil, mas ela pode ser respondida à luz das Sagradas Escrituras através de algumas verdades que são paralelas, elas geralmente nessa vida não se cruzam, que é o que nós conhecemos como a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Essas duas verdades, elas são paralelas, elas não se cruzam nessa história, nesse plano que nós vivemos inicialmente, mas elas têm explicações na eternidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existem coisas que nós fazemos que são ilegais e que estas coisas que fazemos que são ilegais terá a sua paga, ou na cruz de Cristo, ou aqui ainda nesta vida. Então, é muito importante para nós entendermos isso. E o capítulo de Atos, né, o livro de Atos, capítulo 4, versículo 10, vai nos ensinar sobre isso. O texto diz o seguinte: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo,
o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então veja bem aqui que nesse versículo nós já temos duas realidades paralelas. Você vai perceber que quem crucificou Jesus foram os seus detratores, a religião e o Estado daquela época. Foram eles que crucificaram a Jesus. Eles dois se uniram e crucificaram a Jesus. Olha o texto. E a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, eles crucificam Jesus e Deus ressuscita Jesus dos mortos. Esse texto segue, ele continua, e lá no versículo 27, Lucas deixa claramente essas duas realidades paralelas. Ele diz no versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, a qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, as pessoas se juntaram, as pessoas macumunaram, as pessoas crucificaram Jesus, mas tudo aquilo já estava predeterminado pelo plano de Deus. Então, quando você toma uma atitude ilegal, ou de vir para os Estados Unidos de forma ilegal, está aqui ilegalmente, está vivendo sem documentos, e Deus permite que você chegue até aqui, isso está ilegal e vai ter a sua paga, mas isso também está no plano que Deus predeterminou para toda a humanidade. Então, você tem a culpa de ter vindo para cá ilegal, e Deus permitiu que você fizesse isso, por isso que você chegou até aqui, porque no plano soberano de Deus, Ele queria que você chegasse até aqui. Ele fez com que você chegasse até aqui. Essas duas realidades são chamadas de axiomas. São axiomas. Elas são verdades que não se cruzam. São verdades que não têm uma explicação lógica, mas são verdades incontestes. Elas existem, elas estão aí, e a explicação para elas ainda não foi revelado aos homens. Então, quando você toma a sua atitude de vir para os Estados Unidos de forma não documentada, você está pecando. E esse pecado terá consequências. Mas quando você consegue chegar até aqui, você consegue se estabelecer aqui, isso também fazia parte de um plano de Deus para a sua vida. Porque muitos dos imigrantes que chegaram até aqui dessa forma se converteram, conheceram a Jesus e mudaram de vida. Observa bem que o versículo 2 Coríntios, e andando um pouco mais agora, 2 Coríntios vai nos ensinar exatamente isso sobre agora a nova vida que você tem. E diz assim, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, se você veio para cá de forma ilegal, você vai, de alguma forma, Deus vai fazer você se responsabilizar por isso. Mas sabemos que isso foi permissão de Deus. Deus permitiu, Deus decretou, desde antes da fundação do mundo, que você chegasse aqui na América ilegal. Muitas vezes você orou, você ficou preocupado, de separado pela polícia, de separado por não sei quem, se preocupou com a sua casa, orou, dependeu de Deus e você encontrou Jesus. Talvez de outra forma você nunca seria encontrado pelo Evangelho e seria encontrado por Cristo. Mas Deus usa essa ilegalidade, Deus usa esse seu erro para fazer com que você chegue ao Evangelho. E uma vez que você chega no Evangelho, as coisas velhas já passaram. Então agora as coisas velhas ficaram para trás. Deus perdoou a sua entrada ilegal, indocumentada nesse país. Agora é olhar para frente. Os homens não perdoam, as instituições não perdoam, mas Deus já te perdoou.
Você é uma nova criatura, você agora está em Cristo Jesus e você agora precisa olhar para frente e fazer de tudo para se legalizar, fazer de tudo para ser um bom cidadão, para contribuir com esse país, contribuir para que através de você o nome de Cristo seja glorificado. Então, a pergunta da Marta, que é uma pergunta extremamente difícil, fala um pouco sobre essas duas realidades. E nós estamos dizendo que ao entrar ilegal aqui, você vai pagar por isso de alguma forma, mas se você se converteu, essas coisas ficam para trás e você é uma nova criatura, mas tudo isso aconteceu porque estava debaixo da soberania e do plano de Deus para a nossa vida. E a gente percebe isso claramente na história, né? Tem uma história interessante, que é a história de Raabe. Raabe mora numa cidade, ela mora na parede de uma cidade, e ela recebeu ordem das suas autoridades de não dar guarida para ninguém, de fechar ali aqueles muros e cuidar para que aquele muro não fosse violado. Ela recebe os espias, ela desobedece às autoridades da cidade que ela está, e aquela desobediência faz com que o povo de Deus entre naquela cidade e o povo de Deus domine aquela cidade. E seja aquela cidade conquistada pela nação de Israel. E ela vai fazer parte dos grandes heróis da fé. E quando Pedro também fala sobre isso, fala sobre importa agradar mais a Deus do que aos homens. Então, nós temos que obedecer às autoridades? Temos. Nós temos que procurar andar legalmente? Temos. Mas, às vezes, na vida, na nossa história, no nosso processo de luta e de sobrevivência, nós fazemos coisas que não queremos. E vamos pagar por isso. Fazemos coisas ilegais. E vamos pagar por isso. Mas a misericórdia de Deus sempre vai nos alcançar. A misericórdia de Deus sempre vai cuidar de nós. Aqui nos Estados Unidos são muitos os casos de pessoas que entraram aqui indocumentadas, entraram aqui ilegais, encontraram a Jesus Cristo, mudaram as suas vidas e hoje são excelentes cidadãos. Hoje são excelentes irmãos que servem tanto a igreja como a comunidade. Então, nós precisamos olhar para esse parâmetro com maturidade. Vai haver consequências de eu ter entrado aqui ilegal? Haverá. Mas se eu coloco a minha vida em Cristo Jesus, Deus me perdoa? Perdoa. E Deus diz para você, as coisas velhas já ficaram para trás. Olhe para frente, olhe para o propósito da sua vida, olhe para aquilo que Deus está fazendo na sua vida e não olhe mais para trás. Agora, quem está no Brasil, o que é que eu aconselho? Aconselho a não vir legalmente para os Estados Unidos. O que eu estou dizendo aqui, obviamente, são exceções, são pessoas que já estão aqui, que passaram por todo um processo. Agora, você vir ilegalmente para os Estados Unidos, deliberadamente, você pode passar por grandes problemas, por grandes apuros. Porque a palavra de Deus diz, como nós vamos pecar, como nós vamos... Paulo vai dizer isso em Romanos, como nós agora vamos viver uma vida de pecado para que venham bens para nós. Porque Deus perdoa o nosso pecado, nós vamos fazer o mal? Porque Deus é misericordioso, nós vamos tentar o nosso Deus fazendo coisas ruins? Não. Antes de você sair aí do Brasil, venha legalmente. Busque ao máximo vir legalmente. Busque ao máximo vir de uma forma correta. Agora, os que já vieram, atravessaram, não eram crentes, passaram por muitos problemas, mas encontraram a Jesus Cristo aqui, as coisas velhas já ficaram para trás. É hora de ser cristão, a cada dia mais se santificando, e Deus vai guiar a sua vida. Se é necessário você voltar para o Brasil, Deus vai guiar isso. Se é necessário que você fique aqui, Deus vai fazer com que você permaneça aqui. Então, procure andar legalmente, procure fazer as coisas corretas, mas sempre a soberania e o propósito de Deus será maior para a minha vida e para a sua vida. Sou o pastor Pedro Lino, aqui no Evangelho na Real. Mais uma vez, obrigado, pastor Pedro Lino, por nos responder a mais uma pergunta.
Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Esperamos que este episódio tenha respondido a sua dúvida. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, não deixe de compartilhar o link deste podcast de hoje. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.